Você já sentiu que está vivendo a vida de outra pessoa? Você acorda, cumpre suas obrigações, sorri quando precisa sorrir, fala o que esperam que você fale, mas por dentro tem uma voz sussurrando que nada daquilo é realmente você? Você olha para sua rotina, suas escolhas, até seus relacionamentos e se pergunta quando foi que trocou quem você era, por quem achavam que você deveria ser. Você tenta se reconectar com algo autêntico dentro de você, mas parece que passou tanto tempo representando um papel que esqueceu onde guardou o roteiro original da sua própria vida. E o mais assustador é perceber que as pessoas ao seu redor gostam dessa versão falsa, elogiam essa máscara, reforçam essa mentira, e quando você ousa ser diferente, quando tenta mostrar quem realmente é, elas se afastam, se decepcionam, te julgam. Então você volta para a jaula dourada da aprovação alheia, seguro, mas sufocado, aceito, mas invisível. Se você está exausto de ser quem não é, se sente que está morrendo um pouco a cada dia que passa fingindo, então o que vou te mostrar agora vai te dar a coragem de fazer algo que vai assustar todo mundo ao seu redor. Algo necessário, algo inevitável se você quiser voltar a respirar de verdade. Existe uma estranheza silenciosa que assombra certas vidas, uma sensação difusa de estar deslocado dentro da própria existência. Você se move pelos dias cumprindo funções, executando tarefas, interagindo com pessoas, mas há uma distância sutil entre você e tudo isso, como se você estivesse ligeiramente atrás de si mesmo, observando alguém que se parece com você, mas não é exatamente você. As pessoas dizem seu nome e você demora uma fração de segundo para responder, como se não tivesse certeza de que estão falando com você. Seus gostos parecem emprestados, suas opiniões recuam vozes que não são suas. Seus desejos foram aprovados por um comitê invisível antes de serem autorizados a existir. Você construiu uma vida inteira sobre fundações que não escolheu, e agora a estrutura toda pesa sobre você, ameaçando esmagar qualquer lampejo do que um dia foi genuíno. Essa não é uma crise passageira, nem uma fase de questionamento adolescente estendida. É algo muito mais profundo e estrutural. O que você está sentindo é o resultado de um processo longo e invisível pelo qual você foi moldado, disciplinado, normalizado, até caber perfeitamente nas expectativas sociais, familiares, profissionais que recaíram sobre você desde que nasceu. Michel Foucault dedicou grande parte de seu trabalho a entender como somos construídos por forças externas que se infiltram tão profundamente em nossa subjetividade que acabamos policiando a nós mesmos, vigiando nossos próprios pensamentos, punindo nossos próprios desvios. Você não é livre dentro da sua própria cabeça porque internalizou o olhar julgador dos outros, transformou esse olhar em sua própria consciência, em sua própria voz. E agora você vive não para si, mas para esse tribunal interno que nunca dorme, que nunca perdoa, que nunca te deixa simplesmente ser. As tentativas convencionais de resolver esse problema geralmente pioram a situação. Você tenta encontrar sua verdadeira identidade como se ela fosse um objeto perdido que você precisa recuperar. Busca em terapias, em retiros espirituais, em livros de autoajuda, em técnicas de meditação, sempre procurando esse eu autêntico escondido em algum lugar dentro de você. Mas quanto mais você procura, mais confuso fica, porque o que você encontra são camadas e mais camadas de condicionamentos, expectativas internalizadas, papéis sociais cristalizados. Você pensa que vai descascar essas camadas até chegar ao núcleo verdadeiro, mas o que descobre é que talvez não haja um núcleo fixo esperando para ser revelado. Talvez você tenha sido construído inteiramente por essas forças externas, e a sensação aterrorizante é que se você remover todas as máscaras pode não sobrar nada. Então você para no meio do caminho, assustado demais para continuar, e escolhe uma nova identidade pronta, uma nova forma de ser que parece mais autêntica, mas é apenas outra máscara melhor decorada. E antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja completamente honesto,
nem que seja só consigo mesmo. Você já se sentiu assim? Já passou por isso que eu acabei de descrever? Porque eu sei que quando a gente está passando por uma coisa dessas, a gente se sente completamente sozinho, como se fosse o único ser humano no planeta Terra vivendo aquilo. A gente olha ao redor e todo mundo parece estar bem, todo mundo parece ter as respostas. E aí a gente pensa, o que é que tem de errado comigo? Porque só eu não consigo. Mas a verdade é que você não está sozinho. Tem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora que estão sentindo exatamente a mesma coisa que você. E sabe o que ajuda mais do que qualquer teoria ou explicação? É perceber que outras pessoas entendem, que outras pessoas passam por isso também. Então desce aqui nos comentários e escreve só isso, escreve, estou passando por isso agora. Não precisa dar detalhes se não quiser, não precisa contar sua história toda. Só essa frase já basta. Porque quando você escreve isso, você não está só desabafando. Você está dizendo para outra pessoa que vai ler seu comentário, você também não está sozinho. E isso pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. O que Foucault nos oferece é uma perspectiva radicalmente diferente. Uma forma de ver esse problema que muda completamente o jogo. Ele não te convida a encontrar seu eu verdadeiro, porque ele questiona a própria ideia de que exista um eu verdadeiro fixo e imutável, esperando para ser descoberto. Em vez disso, ele te mostra que você é um processo, uma criação contínua, um campo de forças em constante transformação. A questão não é descobrir quem você realmente é, mas entender como você foi produzido para ser quem é agora. E, mais importante, perceber que você tem a capacidade de se produzir de forma diferente. Isso que você chama de sua identidade não é uma essência, é um efeito de práticas específicas, de relações de poder específicas, de discursos específicos que atravessam seu corpo e sua mente. E se você foi construído de uma forma, você pode se reconstruir de outra. Mas aqui está a parte que assusta, a parte que faz muita gente recuar quando chega perto demais dessa verdade. Se você começar realmente a se transformar, se começar a questionar e desconstruir as formas de ser que internalizou, você vai se tornar incompreensível para as pessoas que te conhecem. Elas vão olhar para você e não vão reconhecer mais quem você é. Vão dizer que você mudou, e vão dizer isso como se fosse uma acusação, como se mudar fosse uma traição. Vão tentar te trazer de volta para quem você era, não porque te amam, mas porque sua antiga forma de ser era confortável para elas, previsível, controlável. Elas tinham um lugar específico onde te encaixavam em suas vidas, e agora você não cabe mais nesse lugar. E isso cria um desconforto enorme, porque essas pessoas eram sua referência, seu suporte, sua validação. Perder a compreensão delas é como perder o chão sob seus pés. Foucault fala sobre práticas de liberdade, sobre a possibilidade de exercer uma relação consigo mesmo que não seja de dominação, mas de criação. Ele estudou como na antiguidade grega e romana existiam tecnologias do eu, práticas através das quais as pessoas se transformavam, se cultivavam, faziam de suas próprias vidas uma obra de arte. Não se tratava de descobrir uma essência oculta, mas de criar ativamente uma forma de existência que fosse eticamente satisfatória, esteticamente bela, politicamente livre. E ele nos convida a recuperar essa possibilidade hoje, em um mundo onde somos constantemente pressionados a nos conformar, a nos normalizar, a nos encaixar em categorias predefinidas. A verdadeira subversão não é rejeitar todas as normas de forma nihilista, mas aprender a se relacionar com elas de forma criativa, escolher conscientemente quais práticas, quais valores, quais formas de ser você vai incorporar em sua vida, e fazer isso não por obediência cega, mas por escolha refletida. Isso significa que o retorno à sua verdadeira identidade, se é que podemos chamar assim, não é um retorno a nada que já existiu. Não é voltar para quem você era antes de ser corrompido pelo mundo. É um movimento em direção a algo que nunca existiu antes. Uma versão de você que você vai criar através de práticas deliberadas de transformação de si. É um trabalho,
não uma revelação. É um processo ativo, não uma descoberta passiva. E é solitário, porque você vai estar criando algo que ainda não tem nome, que ainda não tem lugar no mundo social tal como ele está organizado. As pessoas vão olhar para você e não vão entender o que você está fazendo, porque você não está seguindo nenhum dos scripts conhecidos. Você não está se tornando mais espiritual da forma como a espiritualidade é vendida. Você não está se tornando mais bem-sucedido da forma como o sucesso é definido. Você está simplesmente se tornando mais você. Mas esse você não é algo que já estava lá esperando, é algo que você está ativamente construindo a cada dia, a cada escolha, a cada prática. E aqui entra algo que Foucault chamava de cuidado de si, que não tem nada a ver com autocuidado no sentido superficial e comercial que essa expressão ganhou hoje. Cuidado de si, nesse sentido profundo, significa dedicar tempo, atenção e energia deliberada para examinar como você está vivendo, questionar suas próprias certezas, desmontar suas próprias prisões internas. Significa criar espaços em sua vida onde você possa experimentar formas diferentes de pensar, sentir e agir, onde você possa testar versões de si mesmo que ainda são embrionárias, frágeis, mas potencialmente mais livres. Isso pode ser através da escrita, da meditação, da arte, da conversa profunda com alguém que realmente te escuta, ou simplesmente através de momentos de solidão onde você se permite pensar pensamentos que ninguém mais aprovaria. O importante é que você crie essas práticas de forma consciente e regular, que você se comprometa com seu próprio processo de transformação da mesma forma que se comprometeria com qualquer outro trabalho importante em sua vida. Mas precisamos falar sobre a solidão que isso implica, porque seria desonesto prometer que esse caminho é fácil ou confortável. Quando você começa a se transformar de verdade, quando você para de fingir e começa a viver a partir de um lugar mais autêntico, você se torna estranho para as pessoas. Elas sentem isso. Sentem que você não está mais disponível da mesma forma, que você não responde mais aos mesmos gatilhos, que você não se encaixa mais nas mesmas caixas. E a reação delas pode variar desde a tentativa de te fazer voltar ao normal até o distanciamento silencioso, até mesmo a hostilidade aberta. As pessoas que diziam te amar podem se tornar suas maiores críticas, não porque te odeiam, mas porque sua transformação ameaça as formas de vida delas. Questiona as escolhas que elas fizeram, expõe as prisões onde elas mesmas vivem. Ver você se libertar é doloroso para quem escolheu ficar preso. E então, você se vê em uma encruzilhada terrível, escolher entre a autenticidade e a conexão, entre ser você mesmo e ser amado pelos outros. Houve uma mulher, uma pessoa comum com uma vida comum, que passou 40 anos sendo exatamente o que todos esperavam dela. Filha obediente, esposa dedicada, mãe presente, funcionária confiável. Ela construiu uma vida impecável aos olhos dos outros, mas por dentro sentia que estava morrendo um pouco a cada dia. Até que algo se quebrou não de forma dramática, mas como uma rachadura silenciosa que foi se abrindo lentamente. Ela começou a fazer perguntas que nunca tinha feito antes. Por que eu faço as coisas do jeito que faço? De onde vieram essas regras que eu sigo tão religiosamente? Quem eu seria se parasse de obedecer? E ela começou pequeno, com mudanças tão sutis que quase ninguém notou no início. Parou de sorrir quando não sentia vontade de sorrir. Parou de dizer sim quando queria dizer não. Começou a passar tempo sozinha, sem se justificar. E algo curioso aconteceu. As pessoas ao seu redor ficaram desconfortáveis. Marido, filhos, amigas, todos começaram a fazer comentários, a questionar, a tentar trazê-la de volta. Você está estranha. Você mudou. Você não é mais a mesma. E ela percebia o pânico deles. Percebia que sua transformação estava ameaçando o equilíbrio que todos conheciam. Mas ela não parou. Continuou se desconstruindo, se reconstruindo, criando uma nova forma de existir. E perdeu pessoas no processo, pessoas que não conseguiram acompanhar,
que não quiseram entender, mas ganhou algo muito mais precioso. Ganhou a si mesma, ganhou a possibilidade de acordar de manhã e reconhecer a pessoa que via no espelho. Ganhou o direito de ocupar seu próprio corpo, sua própria vida, sem pedir permissão. Se você chegou até aqui neste vídeo, eu sei que você não está apenas buscando informação. Você está buscando uma transformação real, uma forma diferente de existir no mundo. E eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa passar por isso sozinho. Este canal existe exatamente para pessoas como você. Pessoas que estão cansadas das respostas superficiais, que querem ir mais fundo, que têm coragem de questionar tudo o que aprenderam sobre si mesmas. Toda semana eu trago reflexões como essa, explorando os cantos mais profundos da experiência humana, através da filosofia e da espiritualidade. Se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não porque eu preciso de números, mas porque você merece ter um espaço onde pode pensar diferente, sentir diferente, ser diferente. E se esse vídeo tocou em algo verdadeiro dentro de você, deixa um like para que mais pessoas que precisam ouvir isso possam encontrar esse conteúdo. Você não está sozinho nessa busca. Então, o que você faz com tudo isso? Como você navega esse território impossível entre ser quem você é e manter conexões com as pessoas? A resposta não é simples e não pode ser reduzida a um manual de instruções, mas algumas coisas são claras. Primeiro, você precisa aceitar que nem todo mundo vai entender. E isso não é culpa sua, nem culpa deles. É simplesmente uma incompatibilidade de frequências, uma diferença de ritmos de vida. Algumas pessoas estão prontas para questionar e transformar, outras não estão, e isso é legítimo. Segundo, você precisa encontrar ou criar espaços onde sua nova forma de ser possa respirar, onde você possa ser reconhecido e validado. Isso pode ser um grupo pequeno de amigos que também estão em processo de transformação. Pode ser uma comunidade online, pode ser um terapeuta ou um mentor, ou pode ser simplesmente sua relação consigo mesmo através da escrita ou da arte. Você precisa de lugares onde possa existir sem máscara, onde possa testar suas asas antes de voar. Terceiro, você precisa desenvolver uma certa dureza interior, não no sentido de se tornar frio ou insensível, mas no sentido de criar uma convicção profunda sobre seu próprio processo. Uma confiança de que o que você está fazendo é necessário, mesmo quando ninguém ao seu redor entende ou aprova. Essa dureza é o que vai te manter em pé quando as críticas vierem, quando a solidão apertar, quando você duvidar de si mesmo. E você vai duvidar. Haverá momentos em que você vai pensar que seria mais fácil voltar, fingir de novo, ser quem era antes. Momentos em que a autenticidade vai parecer cara demais, a liberdade pesada demais. Mas se você conseguir atravessar esses momentos sem desistir, se você conseguir lembrar por que começou isso tudo, algo extraordinário começa a acontecer. Você percebe que a pessoa que está se tornando, por mais incompreendida que seja, é infinitamente mais viva do que a pessoa que você era. Você percebe que mesmo na solidão, há uma plenitude que você nunca sentiu na companhia de pessoas que te amavam por razões erradas. Você percebe que a liberdade de ser você mesmo, por mais assustadora que seja, é a única liberdade que realmente importa. E quando você chega nesse ponto, quando você faz as pazes com sua própria estranheza, com sua própria singularidade, algo mágico acontece. Você para de precisar da aprovação dos outros de uma forma desesperada. Você ainda aprecia a conexão, ainda deseja amor, ainda valoriza a amizade, mas não a qualquer custo, não ao custo de trair a si mesmo. E, ironicamente, é justamente quando você para de precisar desesperadamente da aprovação dos outros que você se torna mais interessante, mais magnético, mais genuinamente conectável para as pessoas certas. Volto àquela estranheza inicial, aquela sensação de estar deslocado dentro da própria vida. Agora você pode ver que não era um erro, não era uma fraqueza,
não era sinal de que algo estava errado com você. Era seu eu mais profundo te mandando um sinal, te dizendo que a vida que você estava vivendo não era grande o suficiente para conter quem você realmente pode ser. Era um convite disfarçado de crise, uma abertura disfarçada de colapso. E a escolha sempre foi sua. Você pode ignorar esse chamado, pode medicar o desconforto, pode se convencer de que não há nada de errado com uma vida, segura mesmo que sem sentido. Ou você pode aceitar o convite, pode mergulhar no desconforto, pode começar o trabalho lento e difícil de se reconstruir a partir de um lugar mais verdadeiro. Não há caminho certo, não há resposta universal. Mas há consequências para cada escolha, e você é a única pessoa que vai ter que viver com essas consequências pelo resto da sua vida. O retorno da sua verdadeira identidade não é um evento, é um processo que nunca termina. É um compromisso diário com a honestidade consigo mesmo, com a coragem de ser diferente, com a disposição de perder pessoas e conexões que não podem acompanhar sua transformação. É uma escolha de acordar todos os dias e se perguntar: quem eu quero ser hoje? Como eu quero me construir hoje? Que práticas, que valores, que formas de pensar e sentir eu vou cultivar hoje? E fazer isso sabendo que ninguém vai entender completamente, que você vai estar sempre um pouco à frente ou um pouco ao lado do que as pessoas esperam de você. Mas também sabendo que essa é a única forma de viver que não trai quem você está se tornando. Foucault nos lembra que poder é relação, não posse. O poder que outros exercem sobre você só existe porque você consente, porque você internaliza, porque você reproduz. E no momento em que você começa a questionar, a resistir, a criar outras formas de ser, você está quebrando essas relações de poder. Você está se libertando não para um espaço vazio, mas para a possibilidade infinita de se inventar, continuamente. Esse é o trabalho mais importante que você vai fazer na vida. Não é encontrar quem você é decidir quem você quer se tornar e ter a coragem de se tornar essa pessoa, mesmo que ninguém ao seu redor entenda o que você está fazendo.